Meus amados queridos irmãos e amigos, graça e paz, temos a oportunidade mais uma vez de nós estarmos juntos para compartilharmos da palavra de Deus, estarmos compartilhando sobre as verdades do Evangelho, podermos compartilhar sobre a maneira pela qual Deus tem conduzido e abençoado nossa vida, e é sempre muito bom nós podermos estar juntos, nós termos esta oportunidade de podermos, como igreja, mesmo que cada um na sua casa, podemos desfrutar da comunhão, porque temos a alegria da vida cristã, a alegria da salvação, a alegria da vida com o Senhor Jesus, e por isso então nós podemos desfrutar da comunhão, mesmo que cada um na sua casa, mesmo que a distância física, mas ela não nos separa. De forma alguma, nós podemos e devemos desfrutar da íntima comunhão que há na pessoa de Jesus Cristo. Quero então saudar você, desejando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você seja também sempre agradecido a Deus na maneira da sua caminhada, reconhecendo aquilo que Deus tem feito, tanto a você como a toda a sua casa. Quero, nesta parte devocional, eu gostaria de convidar você para nós estarmos orando, intercedendo uns pelos outros. Nós temos muitos motivos para nós orarmos uns pelos outros, e a palavra de Deus recomenda que devemos fazer assim, e devemos orar uns pelos outros. E nós encontramos de forma sempre muito direta, objetiva, a realidade da oração, e eu quero convidar você para nós juntos, nesta primeira parte, estarmos refletindo sobre 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, quando diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a palavra de Deus, irmãos, para nós, em que nós precisamos estar atentos. Nós queremos a bênção, mas de repente nós não queremos fazer a nossa parte. Mas o Senhor está dizendo que existem requisitos, existem critérios, existem da parte do nosso Senhor algumas exigências para que Ele esteja conduzindo e abençoando a nossa vida. E você então encontra a questão de poder se humilhar, de poder orar, se converter dos maus caminhos. Então, existe uma sequência que nós precisamos estar atentos. E aí o Senhor então promete: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos pedindo a Deus para sarar a nossa terra. Estamos pedindo a Deus para tirar a pandemia que há no mundo, não só aqui no nosso país, mas no mundo, que impactou o mundo, que causou assombro no mundo inteiro. E nós estamos ouvindo o Senhor dizendo: sararei a sua terra, vou tirar essa praga da sua terra. E nós precisamos estar atentos, porque a palavra do Senhor está dizendo que existem coisas a serem feitas por nós. E quem sabe, quando nós vemos uma sociedade tão corrompida, tão avessa às coisas de Deus, e nós então podemos perceber que há uma realidade muito presente, a ação de Deus, a condução de Deus na história, e o convite então para nós estarmos atentos a isso. Nós temos, meus amados irmãos, a oportunidade de orar pelos nossos queridos, que se encontram enfermos, que se encontram acamados, já aqueles que têm a idade avançada, com limitações. Nós temos pessoas que estão em tratamento também de saúde, temos irmãos que estão passando por dificuldades, enfrentando as adversidades em diversos aspectos. Existem pessoas que estão chorando sozinhas, existem pessoas que estão entristecidas sozinhas, que não têm com quem compartilhar, dividir a sua carga, a sua luta. E eu quero convidar você para nós orarmos. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar por cada família da igreja, orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Então o convite é para você, nesse momento, orar. Ore pela sua família, ore pela igreja, ore por uma família de forma específica, coloque o nome dessa família diante do Senhor. E assim então nós vamos interceder neste momento.
Grandioso Deus, Pai bendito, Pai amado, nós queremos aqui exaltar o Teu nome, agradecer, ó Deus, por Tua bondade, graça infinita sobre nós. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque mais um dia o Senhor nos dá, nos permite. Obrigado, Deus, porque a Tua misericórdia se derrama sobre nossa vida. Obrigado, Deus, porque temos a Tua palavra, que ela revela, Deus, como nós podemos nos apresentar diante do Senhor. Ó Deus, e aqui neste momento, Deus, nós queremos orar uns pelos outros, ó Deus, pedir o Senhor que envie a cura, a restauração, o alívio, o consolo, o refrigério. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família da Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que esteja agindo, Deus, sobre aqueles que sofrem as mais diferentes situações, ó Deus, porque o sofrimento não é só físico, mas também sabemos que é emocional, psicológico, sabemos, ó Deus, que é financeiro, material, sabemos, ó Deus, que é conjugal, familiar, ó Deus, sabemos, ó Deus, que atinge outras áreas da nossa vida, Deus, e tantos que sofrem, Deus, que recebam o refrigério da parte do Senhor. Deus, nós pedimos também que esteja abençoando o nosso país, ó Deus, temos orado por isso, pedido ao Senhor que faça a intervenção, Deus, em nossa pátria. Deus, nós temos pedido que resolva essa questão da pandemia, ó Deus, esse coronavírus que tem atingido tantas famílias, tantas pessoas, ó Deus, que têm sido atingidos por isso, Deus, nós pedimos misericórdia. Clamamos, ó Deus, por Tua misericórdia sobre o nosso país. Deus, nós pedimos ao Senhor, nós, ó Deus, nos sujeitamos, ó Deus, ao Senhor. E aqui neste momento, Deus, nós entregamos aos Teus cuidados, Deus, cada família da Tua igreja. Pedimos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e eu vou ler então a partir do versículo de número 15. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, a palavra do nosso Deus diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriague com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o texto, meus amados queridos, para a nossa meditação desta noite, quando podemos aqui destacar algumas verdades, e especialmente quando nós podemos aqui encontrar a palavra de Deus mencionando para nós a respeito da vontade do Senhor. E a declaração que o texto nos traz é esta: compreender qual é a vontade do Senhor. Compreender qual é a vontade do Senhor. Em meio ao texto, aos versículos que nós lemos, podemos destacar algumas lições, algumas verdades que eu gostaria de, assim, de maneira bem objetiva, poder compartilhar com você. E o texto começa dizendo, portanto, está fazendo uma ligação com os versículos anteriores, em que o apóstolo Paulo ele vai apresentar ali conceito, um contraste existente entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, a maneira como cada um desenvolve a sua trajetória. E assim, então, a partir do versículo 15, em que faz o contraponto, aquilo que era a realidade anterior, a maneira de viver daquelas pessoas, e agora a forma em que ele estabelece outras direções e diretrizes. Podemos então considerar, queridos, especialmente quando destacamos esta expressão, a vontade do Senhor, podemos considerar, primeiro, a vontade do Senhor se manifesta na vida diária.
A vontade do Senhor na vida diária. É algo importante para nós, porque o texto vai dizer o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Você pode então pensar numa grande manchete, não é? Você pode pensar no outdoor, num grande cartaz, em que você vai encontrar esta descrição do texto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está querendo fazer com que cada servo do Senhor ali, da igreja de Éfeso, estejam atentos a essa realidade, e a partir daí então ele está dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É importante para nós, principalmente, estarmos cientes que a cidade de Éfeso era uma cidade importante, era uma cidade em que as pessoas estavam sempre desejosas de ir para lá, porque havia o comércio, havia o aspecto religioso, então havia o grande templo da deusa dos Efésios, a Diana dos Efésios. Então havia um templo fabuloso e o comércio também era muito importante naquele contexto, e as pessoas iam para lá. Era uma cidade em que as pessoas podiam aproveitar de tudo. A grande realidade para nós é que era uma cidade que oferecia sempre condições para todos aqueles que estivessem desejosos de uma realidade das artes, na questão da cultura, na questão intelectual, na questão religiosa, na questão do prazer sexual, né? Uma vida hedonista. Então aquela cidade oferecia todas essas condições. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja do Senhor: olha, preste atenção na forma como vocês estão vivendo. Portanto, tenham cuidado, estejam atentos, estejam refletindo. E aí o apóstolo Paulo ele faz justamente este contraponto entre a diferença da vida de um cristão e da vida de um não cristão. Ele vai falar justamente do aspecto da luz e das trevas, daquele que de fato está ciente da sua vida, que anda na luz, e ele fala que as obras da carne estão presentes na realidade de alguém que vive nas trevas. A partir daí, então, o apóstolo Paulo, ele convida os irmãos ali de Éfeso para que estivessem demonstrando um comportamento diferenciado. Para nós, algo interessante que o apóstolo Paulo, ele menciona não só aqui nesta carta de Éfeso ou aos Efésios, a realidade do comportamento, mas você vai encontrar em Romanos. Paulo fala sobre comportamento. Ele vai escrever aos Coríntios, ele fala sobre comportamento. Você vai encontrar os Colossenses, ele falando a respeito do modo de viver, e que o modo de viver seja digno do Evangelho de Cristo. Aos Tessalonicenses, então você vai encontrar constantemente o apóstolo Paulo falando que o modo de viver do cristão é diferente do modo de viver daquele que não é cristão. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Hoje nós temos sempre escutado os cristãos, e aí me permita aqui com toda sinceridade, e até mesmo eu peço desculpa a você para dizer isso, porque nós temos visto que o cristão moderno, ele quer fazer uma separação entre a sua vida cristã e a sua vida secular. O cristão moderno, ele quer fazer uma dissociação da sua vida como cristão em relação à comunidade eclesiástica, ou seja, a igreja. E a pessoa então quer dizer assim: eu vivo a minha vida, mas você não tem nada a ver com isso. Olha, o que eu estou fazendo não te interessa, o que eu faço não te importa. E a pessoa então quer se declarar como cristão, mas quer seguir a sua trajetória do jeito que ela bem entende. E é necessário estarmos atentos a essa realidade, estarmos prestando atenção nessa realidade. E assim o apóstolo Paulo está dizendo: tenha cuidado a maneira como vocês estão vivendo. Isso serve para nós hoje, é um alerta que serve para nós estarmos também olhando a nossa sociedade, olharmos as pessoas da nossa sociedade, estarmos vendo como eles estão vivendo, e nós falamos: opa, eu não quero viver dessa forma não, porque a vontade do Senhor para a minha vida não é essa, a vontade do Senhor para a minha família não é essa, a vontade do Senhor para a minha casa não é essa. E assim nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a estarmos atentos a essa realidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Mas podemos encontrar que o apóstolo Paulo ele não para
nesta primeira declaração. Portanto, e aí nós podemos seguir com o texto do versículo 15. A vontade do Senhor oferece para nós a direção certa. Portanto, tenham cuidado como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Veja bem, se no segmento anterior ele falou de luz e trevas, ele vai apresentando esse contraste em toda a carta. Agora ele está falando sobre o tolo, o insensato, e ele está falando sobre o sábio. E ele vai dizer que o cristão é o sábio, porque recebe a sabedoria de Deus. Se você se lembrar, no Salmo 90, a oração de Moisés foi: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Você vai encontrar no livro de Provérbios os conselhos existentes falando sobre a sabedoria. E não é conhecimento, mas é sabedoria que vem de Deus. Você vai encontrar na carta de Tiago falando: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a todos dá liberalmente. E aqui nós estamos encontrando: vivam não como tolos, mas como sábios. Esta é a recomendação da palavra de Deus para nós. Então a vontade do Senhor, que nos dá a sabedoria, e ela então nos oferece a direção certa. Você pode encontrar todos os grandes nomes registrados na Bíblia para nós, você vai encontrar que eles receberam a direção certa. Receberam a direção certa para que pudesse trilhar a sua caminhada. E podemos considerar, meus amados, que a direção certa de Deus para nós, ela tem alguns resultados. Ela tem um impacto sobre a nossa vida. Ela tem um impacto direto sobre as nossas realidades, ou seja, a dinâmica da nossa caminhada. E assim nós podemos considerar que a direção certa do Senhor para nós, manifestado na sua vontade, nos ajuda a evitar os tropeços e as quedas, as ruínas e fracassos, o sofrimento desnecessário. E aí então nós podemos considerar que o Senhor, através da direção que Ele dá, Ele está dizendo: meu filho, eu quero que você evite, eu quero que você esteja atento, porque se você ouvir a minha voz, se você prestar atenção na minha palavra, você vai poder evitar esse tipo de situação na sua vida, você vai evitar essa queda na sua caminhada, você vai evitar essa queda na sua família. Então, meus amados, essa direção certa do Senhor para nós evita o tropeço. Deus orientou os seus servos do passado e a nós hoje, pela sua palavra, para justamente nós evitarmos o tropeço. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, através da direção de Deus, nós podemos evitar tropeço, nós podemos evitar a queda, nós podemos evitar situações constrangedoras, nós podemos evitar um monte de coisa. Veja bem, a ser aplicado hoje na nossa vida, na nossa realidade, no nosso contexto, porque a palavra de Deus vai além de toda a cultura, ultrapassa a questão temporal, não é? Nós podemos considerar que esta palavra que foi escrita lá atrás, o texto aqui, quase 2000 anos, a carta aos Efésios, nós encontramos textos que foram escritos há quase 4000 anos atrás, e a palavra de Deus sendo fiel, sendo atual e sendo aplicada na nossa vida. Também a vontade do Senhor oferece direção certa para manter-nos no bom caminho. Nós entendemos que existe um caminho que nós estamos trilhando, o caminho que é Jesus, o caminho do Senhor, o caminho da vida cristã, o caminho do céu. Estamos trilhando esse caminho. E quando nós entendemos sobre essa vontade de Deus, que oferece a direção certa para nós estarmos no caminho, é para nós não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Deus falou para Josué, Ele falou isso: Josué,
não te desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o caminho certo, a direção certa. E assim, então, podemos entender que a palavra faz isso. Deus nos dá sabedoria para nós estarmos mantendo-nos no caminho certo, no caminho em que nós, de fato, precisamos andar. Assim como é a orientação para nós, pais, ensinarmos nossos filhos. Instrui a criança no caminho que deve andar. Então, é sabedoria de Deus para ensinar o filho para que ele ande no caminho, como cada pai e cada mãe precisa andar também no caminho. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, para que eles pudessem ter sabedoria para manter a caminhada certa, mesmo no meio de caminhos errados, tortuosos, atalhos que estavam sendo oferecidos a todo momento naquele contexto, naquela sociedade. Podemos ainda considerar que a direção certa que o Senhor nos dá, através da sabedoria dele, para fazermos boas escolhas. Para fazermos boas escolhas. E quando nós pensamos nas boas escolhas, elas automaticamente nos auxiliarão na questão de nós evitarmos, que foi o primeiro subponto, e para nós estarmos mantendo o caminho, que foi o segundo subponto. Então, as boas escolhas, elas só serão de fato efetuadas se nós estivermos tendo sabedoria vinda de Deus, estivermos atentos a isso e, de fato, querendo viver na vontade do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, as escolhas que vocês precisam fazer todo dia, precisam estarem sendo pautadas através da direção que o Senhor dá. Meus amados irmãos, uma sociedade completamente mundanizada, pagã, distante de Deus, dominado pelas trevas, e a igreja do Senhor ali presente precisava ter esta orientação e esta compreensão. Terceiro, a vontade do Senhor e as oportunidades. As oportunidades. O texto que nós temos aqui, ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na NVI, então, está dessa maneira, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aqui na Nova Almeida atualizada, ela vai dizer para nós, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Veja bem, aproveitando bem o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E aí você já ouviu muito, né, falar que a respeito de oportunidades. E como é interessante, o apóstolo Paulo está falando àquela igreja para que estivesse alerta, para que estivesse prestando atenção, para que estivesse completamente vigilante. E diante dessa situação, desse quadro, o apóstolo Paulo, então, ele vai recomendar àquela igreja para aproveitar a oportunidade. E aproveitar a oportunidade pela obediência a Deus e a sua palavra. A igreja, ela está neste mundo para uma missão. A igreja, ela não foi criada, fundada, organizada por Senhor Jesus à toa. De maneira alguma nós podemos nos equiparar a outros setores e segmentos existentes na sociedade. Você vai encontrar alguns grupos de comunhão que são importantes, com certeza, dentro do contexto da nossa sociedade. As pessoas se reúnem, as pessoas têm comunhão, as pessoas desenvolvem uma amizade, uma interação. Existe ajuda mútua nesses grupos que nós podemos entender, mas a igreja é diferenciada, a igreja é divina, meus irmãos. A igreja, ela foi fundada pelo Senhor Jesus, porque Jesus, ele fundou a igreja, ele amou a igreja, ele morreu pela igreja, e ele vai voltar para buscar a igreja. E assim, então, a igreja, ela precisa em obediência a cumprir esta missão. Aproveitar a oportunidade e ser obediente à palavra de Deus, para viver de acordo com os valores do reino.
Existem valores que automaticamente, como cristão, nós somos chamados, exortados, convidados para poder aplicar na nossa vida. Essa é a diferença da vida cristã. Também podemos e devemos entender que pela fé, nós aproveitamos as oportunidades para, no cumprimento da missão, evangelizar. Falar com as pessoas a respeito de Jesus, da salvação, da vida eterna, do perdão dos pecados, da alegria da vida cristã, da satisfação que há na vida com Jesus. Então, aproveitar a oportunidade pela fé para evangelizar. Aproveitar a oportunidade também para usar de sabedoria, não desperdiçando os recursos que o Senhor tem nos dado. Veja bem, às vezes nós vemos pessoas desperdiçando o seu tempo, desperdiçando as suas energias, desperdiçando as suas forças com coisas que são desnecessárias. Nós vemos pessoas que estão desperdiçando os dons e talentos dados por Deus, a habilidade dada por Deus, e a pessoa está jogando fora, a pessoa está usando de qualquer forma. Você vai encontrar a palavra de Deus chamando a atenção para que sejam de fato muito bem usados todos os recursos que o Senhor tem dado: dinheiro, tempo, família, habilidades. E aí você vai enumerando tantas e tantas características, qualidades que Deus tem te dado, benefícios que Deus tem concedido e que devem ser usados para o reino e para o crescimento do reino, e principalmente serem usados com sabedoria. Devemos considerar que as oportunidades perdidas jamais serão recuperadas. As oportunidades perdidas jamais serão recuperadas. Pense nisso, querido. Esteja atento sobre isso. Reflita sobre essa realidade. E vamos ouvir a voz de Deus falando para nós, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E a oportunidade, meus amados, nós vemos em momentos assim tão específicos da trajetória bíblica. Você pode se lembrar daquela menina na casa de Naamã? Se lembra dela? Ela teve uma oportunidade. Quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel. E aí então aquela menina aproveitou uma oportunidade que ela teve. E Naamã foi curado da sua lepra. Glorificou a Deus. Nós vemos aquele jovenzinho no meio de uma multidão. Quando ele entrega o seu lanche, os pães e peixes eram para ele, para a sua alimentação pessoal. Mas ali ele entregou. Foi uma oportunidade para que ele pudesse servir ao Senhor Jesus, e Jesus multiplicou os pães e peixes e alimentou uma grande multidão. Uma oportunidade. Você pode perceber a vida de Zaqueu, em que ele ouviu falar que Jesus passaria pelo caminho de Jericó, que ele subiu numa árvore, ficou esperando Jesus passar, porque ele queria uma oportunidade para ver Jesus. E ele aproveitou aquela oportunidade, porque Jesus diz: Zaqueu, desce, porque eu vou entrar na tua casa. Uma oportunidade. Você pode pensar em exemplos que estão revelados na palavra de Deus, em que aproveitar as oportunidades. Paulo e Silas estavam na prisão, o homem ia se matar, o homem ia puxar da espada, ia suicidar, e Paulo diz: não faça isso, nós estamos aqui. E Paulo aproveitou a oportunidade, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. E aí nós podemos, através de oportunidades, nós podemos falar do Evangelho, falar de Jesus, da salvação, nós podemos ajudar uma pessoa a servir alguém, nós podemos, de alguma maneira, contribuir para o bem-estar de uma família, de pessoas que nós conhecemos ou não conhecemos. Nós podemos contribuir para o bem da nossa sociedade, aproveitando a oportunidade, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Na lição que nós ouvimos aqui da nossa revista da Escola Dominical,
falando sobre o sentimento de tantas pessoas através desse período de pandemia, quando se fecharam as portas dos templos, porque a igreja nunca fecha, né? Foi até a lição que a igreja nunca fecha, mas as pessoas sentindo falta, queria estar, estou sentindo tanta falta, a igreja agora está fechada, e é isso e aquilo. E de repente, antes da pandemia, a pessoa não se importava. Se a igreja pintou suas paredes, se o templo, né, no caso, se houve alguma reforma, se não houve reforma, se o pastor continua como pastor da igreja, se os irmãos ou novos irmãos chegaram, o que está acontecendo, a pessoa não sabe de nada. Porque passa mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e a pessoa não está em comunhão, perde a oportunidade. E aí depois o que acontece? A pessoa fica na cama, e a pessoa chora, e a pessoa, quanto tempo que eu perdi, e eu não fui, agora eu não posso ir. Então, meus irmãos, aproveite a oportunidade. Se você quer falar para a sua família que você ama, fale. Se você quer desfrutar de uma experiência alegre com a sua família, experimente. Se você deseja realizar algo que está no seu coração, pulsando para você fazer, faça. Aproveite ao máximo cada oportunidade. E por último, a vontade do Senhor se manifesta. E aqui está escrito no verso 18 a 20. Deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, então, a vontade do Senhor se manifesta pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo revela a vontade de Deus para nós. O Espírito Santo nos capacita para fazermos a vontade de Deus. O Espírito Santo nos dá sabedoria para nós termos de fato uma vida que seja condizente com a vontade do Senhor. Então o Espírito Santo está presente em nós. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador recebe o Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus revelada. Todo aquele que tem Jesus como Salvador tem o Espírito Santo. Portanto, a vontade do Senhor se manifesta pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Segundo, a vontade do Senhor se manifesta pela ação das disciplinas espirituais. O que significa isso, pastor? Disciplinas espirituais. Significa, meus amados queridos irmãos, que nós queremos de fato desfrutar de uma vida devocional. Nós queremos ler a palavra, nós queremos cantar louvores ao Senhor, nós queremos ter uma vida de oração, nós queremos manter comunhão com o Senhor, disciplinas espirituais, e Paulo está dizendo aqui, falando entre vocês, através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Por quê? Você pode encontrar através dos textos que nós encontramos em nossa Bíblia, a palavra revelada através desses salmos, e você encontra sobre a salvação, sobre a fé, sobre a obediência, sobre a maneira de apresentar-se diante de Deus, pedido de perdão, quebrantamento. Você vai encontrar sobre os atributos de Deus, você vai encontrar sobre a palavra de Deus, você vai encontrar sobre o povo de Deus, a caminhada do povo. Você vai encontrar uma infinidade de orientações que estão reveladas nos Salmos. E quero abrir aqui um parênteses e dizer que, lamentavelmente, muitos hoje, através daquilo que cantam, não tem sequer a menção a respeito de Jesus. Não fala de Jesus. Não estão centrados na palavra de Deus. Cuidado, preste atenção. Precisamos estar atentos quanto a isso. E a vontade do Senhor se manifesta pela ação de um coração agradecido, dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, que você tenha o seu coração agradecido, que você se volte para o Senhor com gratidão. A gratidão não é, de forma alguma, divindades.
Paulo está dizendo isso para eles lá, porque o contexto era de milhares de deuses que eram oferecidos. Paulo está dizendo que você agradeça a Deus Pai no nome de Jesus Cristo. E nós precisamos também ter um coração agradecido e nos voltarmos para Deus, podendo dizer isso para Ele. Assim, meus amados, queridos irmãos, são lições que esse texto nos traz. A vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é a vontade do Senhor para a sua família? Qual é a vontade do Senhor para a sua igreja? Qual é a vontade do Senhor para todos nós? Deus tem uma vontade revelada. E como igreja nós precisamos estar buscando cada vez mais a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai amado, bendito, eterno, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Agradeço pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Que o Senhor nos ajude, Deus, cada dia mais a buscarmos a Tua vontade, a nos afastarmos, ó Deus, e evitarmos, ó Deus, qualquer caminho, qualquer atalho, ó Deus, que nos seja oferecido para nós nos voltarmos inteiramente para o Senhor. Nos ajude, ó Deus, como igreja, a aproveitarmos, ó Deus, esse tempo. Nos ajude, Deus, como igreja, a estarmos, ó Deus, cada dia mais buscando, Deus, na Tua palavra e na unção do Teu Espírito Santo, a sabedoria para nós fazermos diferença, Senhor, como Teu povo, na maneira de viver, no comportamento, nas palavras, nas ações, nas atitudes, ó Deus, na demonstração de que, de fato, nós somos e pertencemos ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude. Peço que abençoe, Deus, a Tua igreja, cada família da Tua igreja, ó Deus, seja conosco. Clamamos, ó Deus, pelo perdão e por Tua misericórdia. E com gratidão nós oramos em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Grande abraço para você, fique com Deus. E assim, então, nós encerramos o culto dessa noite, não é? Através aí das músicas e também através da reflexão da palavra de Deus para nós. Busque a vontade do Senhor para a sua vida.